Salve, salve, minha gente, maranhenses, em todos os recantos desse estado. Já estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Já Pode Falar. Eu aqui e meu companheiro Gilbert Alves. Sempre junto aqui discutindo o melhor da política, o melhor da discussão que está em pauta do dia. E sempre com um convidado muito especial, né, Ricardo? E hoje trazendo pessoas importantes aqui da nossa cultura, da nossa política e da nossa origem, né? Resgatando as origens nesse nosso povo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial, o homem que veio das comunidades, das entranhas do Maranhão, verdadeiro Maranhão profundo, que hoje é um professor universitário, uma figura, um dirigente político importante do nosso estado. E ele nos deu o prazer e a honra de participar conosco desse podcast. Eu vou dar o privilégio para você anunciar quem é o nosso convidado. Bem, primeiro uma satisfação muito grande aqui, o nosso companheiro Chocolate, né, que todos conhecem aqui no Maranhão, nosso ilustre sociólogo, parceiro aí de muitas caminhadas. Colega, né, de profissão, né, da academia. 3 sociólogos aqui, tete a tete. O que poderá acontecer, né, rapaz, nessa união aqui? Então é o seguinte, primeiro agradecendo por estar aqui, né, de ter aceito o nosso convite. Hoje é o nosso segundo convidado, né, desse nossa terceira edição do nosso podcast. E uma satisfação, Chocolate, tê-lo aqui com a gente. Eu quero agradecer a deferência, o carinho, a atenção, a receptividade dos meus 2 colegas, companheiros de muita estrada, de muita jornada, né? Ricardo e Gilbert. Quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, ele já era quase um dinossauro. Eu ainda, um jovem garoto vindo do Codó, dos Cocais, ele lá da região do Turi, mas já era uma liderança, né? A liderança do movimento estudantil. Depois acompanhei a longa trajetória do Ricardo na Caritas. Eu tive uma experiência muito interessante, onde eu fui apresentado às comunidades remanescentes de Quilombo no estado do Maranhão, quando eu ainda calouro de Ciências Sociais, portanto aí já faz um bom tempo, mais de 2 décadas, lá meados dos anos 90 do século passado. Eu fui estagiar na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, no programa, no PAG, né? Programa de Assessoria Jurídica. Eu como estudante, estagiário de Ciências Sociais, então ali começa toda a minha caminhada mais próxima aí do movimento negro urbano e também dos movimentos rurais, movimento negro organizado. Mas dessa época já um pouco distante aí, que ultrapassa as 2 décadas, é que eu conheço e acompanho e admiro o trabalho não só do comunicador, do militante social, do educador social Ricardo, mas do sociólogo também e dessa grande liderança. E você, Gilbert, também um colega, né, das ciências sociais, sociólogo, nós que tivemos acompanhando de muito perto o trabalho grandioso, né, o trabalho relevante que você imprimiu, a sua marca na CETRES, na Secretaria de Trabalho e Economia Solidária do Governo do Estado do Maranhão. Claro, isso já é um acúmulo da toda a sua trajetória, sua experiência no Terra Legal, no INCRA, e das outras funções públicas que você já ocupou, mas tanto a sua trajetória como profissional e gestor público a gente acompanha, né, porque nós temos, na verdade, temos uma relação de proximidade, de companheirismo, assim como também de longa data acompanho o trabalho do meu colega sociólogo e companheiro de lutas, Ricardo. Meu querido Chocolate, o nosso grande sociólogo, filósofo, digamos assim, Max Weber, dizia que toda ação do indivíduo ela é dotada de história, de uma trajetória antecedente, ela é dotada de significado e ela é dotada de interesses. Como é que foi a tua trajetória saindo de Codó para São Luís? Que tipo de motivação, como é que era a tua relação familiar que te possibilitou adentrar na universidade e cursar um curso de Ciências Sociais? Fala um pouco dessa tua transição Codó-São Luís até se estabelecer hoje como uma referência do movimento negro e da movimentação política de esquerda. Pois bem, como eu tinha apontado inicialmente, né, eu vim de Codó para, como tantos outros milhares de
cidadãos, de jovens, de adolescentes, né, que vêm em busca, vêm para a capital. Tu é da sede mesmo? Eu sou da sede de Codó, né? Como tantos outros jovens, milhares, que em busca de educação, em busca de novas oportunidades, rompe ali a barreira e tem que matar um leão, 2 leões por dia para enfrentar a realidade que é imposta, né, para essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. Eu, filho de uma família humilde, né, muito embora ali com status, digamos assim, de uma classe média, porque meu pai era servidor federal da FUNASA, né, da antiga SUCAM, servidor público federal, minha mãe professora. Tinha um certo conforto. Um certo conforto, e isso é relativo, né, mas de qualquer forma, olhando para os meus parentes, meus vizinhos ao redor, o que estava ao meu redor, a gente tinha um certo privilégio, um certo conforto, oportunidade de estudar em escolas que me propiciaram, me proporcionaram um certo entendimento, digamos assim, do mundo, contribuindo com essa formação crítica também. Mas assim, a origem de família humilde do interior, da cidade de Codó. Ano que vem, em 2023, farei 3 décadas, 30 anos de São Luís, né? Então, assim, vem... Qual foi o ano que tu veio para cá? 1993, né? Aí, vindo de uma escola religiosa, estudei no que se chama lá de convento, que é a Escola das Irmãs Missionárias Capuchinhas. Quase uma freira. Não cheguei a ser, eu diria um coroinha, né? Não, porque eu não tenho nada contra as freiras, não tenho contra, né? Porque minhas educadoras iniciais foram freiras. Aí estudei na escola religiosa, aí veio para São Luís, a princípio vinha morar com um tio, que tinha outros planos de ir para uma outra cidade, vou morar com um primo. E esse primo trabalhava na construção civil, numa empreiteira, de maneira que eu passei os 2 primeiros anos morando praticamente só. Então aí o cara tem que se virar, né? Tem que se virar nos 30, né? Tem que aprender a cozinhar, lavar roupa, sai daquele conforto da casa de mamãe, né? Que você tinha tudo ali ao seu alcance, então tem que se virar. Isso foi muito bom, porque serviu para que a gente tivesse uma certa autonomia, né? Enfrentando todas as adversidades. E na época eu vim para uma escola também particular, que foi o Colégio Dom Bosco, do centro, né? Eu era atleta, né? Era no centro ainda. Não era no centro e eu talvez depois eu mande aqui pro já pode falar. Eu era atleta de futsal. Se não fosse a política, nesses 30 anos eu acho que já estava me aposentando na carreira seleção. Algum clube aí, talvez Real Madrid, Barcelona, Flamengo, algum desses clubes. Modesto, né? A marca dele não, mas na época de ciências sociais, nos CAFUs, né? Que eram os campeonatos de futebol universitário, de praia, nós herdamos, porque o time de ciências sociais tinha um time bom. Aliás, né? Eu não zagueirão. Sei rapaz, eu passei pelas ciências sociais, nós nunca jogamos nada. Aqui a gente tinha um time de ambas as partes. De ambas as partes era um time que fez história no Cafu. Então, minha geração, eu já peguei assim, quando o time caiu em decadência, eu já tive que reerguer com outros, né? Trazendo outros atletas aí. Mas, enfim. Então, eu venho para São Luís, morando na periferia, morei nas ocupações ali do Maiobão, né? Na Vila Sarney Filho, depois morei no São Cristóvão, no Bequimão, morei no Vinhais, morei em vários lugares da cidade. Nômade na cidade. Então isso também conheceu a cidade. Serviu, né, para a gente entrar, né, nas ruelas, nas vilas, nos becos e ruelas da cidade de São Luís. Então isso foi me forjando como ser humano, foi te dando uma identidade quase do Dom Vicêncio, porque eu pude perceber, eu pude sentir como é que pulsa realmente aí as entranhas, as veias da cidade de São Luís. Chocolate, ainda voltando para Codó. Codó é uma cidade com forte presença de cultos afros. Naturalmente que todo mundo que nasce naquela cidade, naquele contexto, naquela efervescência afro-religiosa, de alguma forma ou de outra se relaciona com um parente, enfim. Como é que era a tua relação com os terreiros? Lá tem verdadeiros ícones de religiosidade afro do Brasil em Codó. Como é que era a tua relação familiar
e de vivência com esse processo afrocultural religioso? Sempre foi muito tranquilo, né? Minha casa, a casa dos meus pais, a casa que eu nasci, fica a poucos metros do que foi o principal terreiro de Umbanda de Codó, antes do Bita, do Barão, né, se tornar o Bita, esse ícone, esse mito, essa marca tão proeminente das religiões de matriz africana. Então, era um terreiro de uma senhora chamada Maria Piauí, muito próximo da minha casa. Então, a minha infância, minha primeira infância toda, eu adormecia nos toques dos tambores, ouvindo os tambores de Codó, os tambores da Maria Piauí, que mais tarde, digamos assim, veio ser, eu não diria superado, ultrapassado. Maria Piauí. Maria Piauí. Piauí. Era uma mãe de santo muito famosa, muito afamada, digamos assim, lá em Codó, e depois o Bita se tornou essa grande referência. Mas os dois, né, durante algum tempo, conviveram como as duas principais referências. São muito próximos, de maneira que minha primeira infância eu via, eu sentia, eu percebia ali, porque estava, né, a questão ali da vizinhança, muito próximo. Em 2010, eu volto a Codó, depois de ter saído, ter feito ensino médio, ter passado no vestibular, ter me formado em Ciências Sociais, ter voltado para dar aula como professor do Departamento de Sociologia, como professor substituto na UFMA. Eu passo no concurso do Instituto Federal de Educação no IFMA para Codó. Então foi um regresso, né? Foi um retorno às minhas origens. E passei apenas 6 meses, apenas porque nesse mesmo ano, na verdade eu tinha feito os 2 concursos, do IFMA e da UFMA. Aí passei na UFMA logo depois, fui chamado e retorno para São Luís. Sim. Mas foi assim, uma experiência muito marcante ter podido voltar para a minha cidade como servidor, professor de Sociologia do IFMA. E eu fiz uma experiência muito interessante, Ricardo. A partir das minhas incursões antropológicas, eu fiz uma atividade de levar os meus alunos do IFMA, do Instituto Federal, alunos do ensino médio, para conhecer o Bita. Muitos não conheciam, só de nome, de ouvir falar. E às vezes com uma visão, de uma caracterização, né? Demonização, muito, que é muito preconceituosa, demonizado, aquela coisa de que as religiões de matriz africana é coisa satânica, é do diabo, é do mal. E a intenção foi exatamente essa, desconstruir essa impressão, essa imagem. E eu fiz essa atividade muito marcante naquele ano de 2010, no Instituto Federal, que eu mobilizei todos além dos meus alunos, os demais alunos. Naturalmente, tu teve o privilégio de ser aluno de Ferret, né? Sim, é isso que, inclusive, tem essa conexão, né? Sim. Para eu voltar a Codó e fazer uma atividade dessa, eu fui beber lá na fonte do Ferretiano, Sérgio Ferret, e Mundicarmo Ferret, o casal que é referência dos estudos antropológicos e religiosidade de matriz africana. Fui aluno de Ferret por 2 vezes. Eu também tive esse privilégio. E é uma honra, né, ter sido passar pela mão de Sérgio Ferret. Então eu fiz essa atividade antropológica, digamos assim, lá em Codó, e eu priorizei naquele momento os alunos, exatamente aqueles que estavam mais, digamos assim, resistentes. Os evangélicos, os de classe média para classe média alta, né, já que é uma escola de excelência, o Instituto Federal. Então muitos filhos, naquelas gerações que chegaram até a minha geração, até outras posterior, que os filhos eram mandados para Teresina, para São Luís, para Belém, para Recife, Fortaleza, Salvador, para várias capitais do Brasil, que as famílias podiam bancar seus filhos em outros centros, né, centros desenvolvidos, entre aspas, em capitais, para que pudesse estudar, fazer faculdade. Muitos já estavam com a estruturação, um programa de expansão dos institutos federais, implementados pelos governos do PT, sobretudo pelo Lula e pelo Haddad, que era o ministro da Educação. Então isso oportunizou várias famílias que, ao invés de mandar seus filhos para fora, sobretudo Teresina e São Luís, né? Teresina pela proximidade geográfica, São Luís por ser a capital do estado. Mas essas famílias agora já tinham uma escola de excelência para os seus filhos cursarem, estudarem na própria cidade. Mas a reação dos alunos lá na visita? Então, aí priorizei os alunos mais resistentes, os evangélicos, os de classe média alta, enfim. E eles foram e adoraram. Foi impressionante a recepção, primeira receptividade do próprio Bita. Sim. Ele estava se recuperando de uma cirurgia, mas nos atendeu
prontamente, foi muito interessante. Toda alegria. Toda alegria, acolhimento, né? Ele era um sujeito muito bem-humorado, divertido, né? Então nós conseguimos envolver os estudantes para que pudesse ter essa interação, conhecer, desmistificar algumas questões como essa da demonização dos babalorixás, dos pais de santo, e foi importante porque teve um bate-papo assim muito legal. E aí os alunos depois deram feedback, né? Quando nós retornamos para avaliar a atividade, eles todos me agradeceram. Professor, nós queremos lhe agradecer pela oportunidade de conhecer o Bita, porque a gente só conhecia de nome. E ele não é nada disso que fala por aí. Ele é um ser humano igual a nós, né? Tem lá seus poderes, seus encantos, né? Tudo aquilo que envolve os encantados, né? Porque você sabe, Ricardo e Jobert, o Terekô de Codó é uma religião especificamente genuína de Codó, que nasceu, cresceu com a mediunidade do Bita, né? Dentro das religiões de matriz africana, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a Mina, né? Tem todas essas variações e em meio ao sincretismo religioso que essas religiões, essas lideranças religiosas tiveram que usar de estratégias para poder sobreviver na sociedade que é preconceituosa, uma sociedade escravagista, uma sociedade conservadora, racista, sobretudo racista, né? O racismo vem, as desigualdades no Brasil nós temos, e no nosso estado, um estado que a população majoritária é negra, estruturado, racismo estrutural, sem dúvida alguma. Então, essa atividade foi uma atividade assim muito importante na minha trajetória profissional como professor, como pesquisador, porque me tornou também um sujeito, né, participante daquele processo ali, investigativo, mais consciente e me aproximou muito mais. Mas foi muito bom a partir desse momento. Eu também não tinha muita ou nenhuma relação com o Bita, né, apesar de ser de Codó, era muito mais assim também de vê-lo como um ser mais distante, como uma autoridade religiosa. Mas a partir dessa atividade a gente se aproximou ao ponto de que em 2010, nesse mesmo ano que eu estava lá, eu saí candidato a deputado pelo PT. Sim. E ele me ofereceu apoio com os filhos e filhas num grande terreiro que ele fala. Então aquela história de dizer que o Bita elege todo mundo tá difícil, né? Tá difícil. Não, mas é porque é o seguinte, mas eu tenho que também fazer a meia culpa. A atividade que foi proposta por ele, ela acabou não se concretizando exatamente por conta desse lapso. Como eu era servidor e tinha que me afastar para organizar a campanha, né? Para vir tratar das questões burocráticas do partido, a atividade acabou não rolando. Então, ele propôs, nós acertamos. Então, o erro foi do chocolate. Não, porque na verdade, é porque eu fui chamar, era praticamente assim, coincidiu o dia o auge do festejo que nós iríamos fazer essa atividade, não era nenhum ritual, não era nenhum despacho, não. Era participar do acampamento dele, que vem diante do mundo inteiro, sim, né? Claro. Todas as partes do mundo, do Brasil. E tem um acampamento lá. Lideranças políticas, né, proeminentes, lideranças políticas de alta cultura da política nacional, frequentam a casa do Bito, frequentam lá o terreiro. E nós, foi na época da, salvo engano, uma convenção ou encontro de tática do partido que era para discutir e defender as candidaturas. E aí meio que teve esse gesto. Mas ainda assim, eu diria, viu, que mesmo assim o Bita quase barbilhado. Porque como eu saí de Codó muito novo para estudar, nunca tinha feito política lá, nunca disputei nem eleição de Grêmio lá na escola, que era uma escola religiosa e tal. Mas ainda tive uma votação condizente para o período e pelo curto espaço de tempo de estar apenas 4, 5 meses trabalhando na cidade. Sim. E era uma votação que correspondia à votação de um vereador naquele momento. Né? Então, se a gente tivesse de repente invertido em continuar nessa pegada por lá, para disputar mandato de vereador. Quem sabe que seria o prefeito agora? Quem sabe, né? Vamos saber. Futuramente. Mas me diga uma coisa, Chocolate, a gente que vem do interior, sempre dos interiores da gente, e vem para estudar, a expectativa tanto da família como dos amigos é sempre que a gente enverede por esse medicina, direito, não sei o que, engenharia. Sempre são os cursos assim que como é que foi essa caminhada para chegar nas ciências sociais
assim, como é que, poxa, eu vou fazer ciências sociais? Que, assim, eu saí de casa para ser engenheiro, né? Aí no processo de educacional que a gente viu que... Quantas pontes nós não perdemos aí? que aí com o envolvimento, né, político, o envolvimento no movimento estudantil, que foi levando a gente para as ciências sociais. Como é que foi essa trajetória? Ele acabou fazendo pontes, né? Que ele faz políticas sociais. Faz parte da engenharia social. Da engenharia social. Mas, Gilbert, é isso mesmo, você está correto. Tem essa expectativa, as famílias, ainda mais alguém vindo de família humilde, né? Família pobre, quer que seu filho, evidentemente, possa galgar outros degraus, subir socialmente no estado social. Então, era isso. Ou ser engenheiro, ou médico, ou advogado, né? Então, eu vim com essa intenção de fazer o ensino médio, como eu falei, acabei chegando a uma escola particular, uma escola de elite, uma escola de classe média, e nesse ínter ali eu já estava, digamos assim, eu sempre gostei de política, né? Sempre acompanhei as propagandas políticas eleitorais. Me lembro que minha mãe sempre chamava atenção para isso. Nos primeiros programas eleitorais de televisão, televisivos, propagandas políticas, eu me lembro que eu sentava para assistir enquanto as crianças da minha idade, né, iam jogar bola, iam brincar, iam assistir outra coisa, desligar a televisão, até mesmo os adultos que não são muito afeitos, né, à política. Mas eu sentava num caderno para anotar as principais frases, os principais oradores, as propagandas políticas mais elaboradas. Naquela época eu já iniciava os marqueteiros, as jogadas de marketing, né? Então eu sempre gostei muito dessa política partidária televisiva das propagandas. O debate das ideias. O debate das ideias. Aí eu venho para São Luís e mesmo não militando no movimento secundarista, mas eu ainda tinha uma certa incursão ali nas primeiras greves que eu pude observar na Praça Deodoro, das escolas públicas, Liceu Maranhense, o Cefet, na época o próprio IFMA que eu fui servidor era o Cefet, as grandes escolas, o Colum, onde hoje eu sou professor, a escola de aplicação da UFMA. Então essas lideranças da minha época, os meus contemporâneos, eu em alguma medida, mesmo não exercendo, digamos assim, a liderança no Colégio Dom Bosco, mas eu participava ainda que como observador. E quando foi fazer o vestibular, eu também fiquei na dúvida entre direito, comunicação, também era algo que me chamava a atenção, mas eu optei por ciências sociais e não me arrependo. Mas as ciências sociais me ganharam mais pela questão da ciência política, né? De despertar, já naquela época em mim, esse interesse pela política. Então, pelo fato do curso, né, ser bastante diversificado, proporcionando a formação tanto na antropologia, na sociologia, na ciência política, isso me levou para fazer o vestibular para ciências sociais. Aliás, na ciência política da UFMA tem uma professora assim que, a meu ver, é uma excelência, a professora Arlete Borges, fui aluno da Arlete. Eu tive o privilégio também de ter sido aluno dessa grande mestra. Né? Professor Flávio Reis. Professor Flávio Reis, que foi meu orientador na graduação e no mestrado, assim, no mestrado, assim, extraoficialmente, né? Mas é uma espécie de guru para a gente, Flávio. Eu tive a oportunidade, assim como você, Ricardo, de passar pelas mãos de grandes profissionais, grandes professores, e mais do que professores, pesquisadores, né, das ciências sociais, ciência política, da antropologia. Nós acabamos ainda há pouco de mencionar. Mas parece que a UFMA privilegiou muito mais a sociologia e a antropologia e faltou um peso maior embora tenha dois grandes professores, faltou uma ênfase maior. Sim, eu também concordo, eu tenho essa mesma impressão, essa mesma avaliação, mas professor Ferretti, professor Horácio da Sociologia, professor Alexandre, que foi meu orientador na graduação, a professora Maristela de Paulo Andrade, da Antropologia, professor Carlos Benedito Carlão, professor Marcelo Carneiro, grandes nomes. O Alexandre, como eu falei, o Horácio, e tanto a Arlete, a professora Ilse, quando ela voltou do doutorado, eu já estava concluindo, tive a oportunidade de uma disciplina. Não mais alcancei a isso, somos apenas amigos. Da ciência política, né? Também uma grande profissional, e tantos outros, professor Biné,
tinha os dois Benedito, e tantos outros. O professor Baltazar Macaíba, Que voltou para o Rio Grande do Norte, que foi um parceiro na militância, ele fazia parte de uma organização internacionalista aí de esquerda chamada Fração Trotskista, e um dos vários eventos que eu participei como... Aí sim, já o João tinha me perguntado essa expectativa, né? Fazer direito, engenharia, medicina, e eu fui para as ciências sociais. Mas já nas ciências sociais, eu já estou adiantando aí, voltando para adiantar, porque é o seguinte, aí eu me encontro na militância, Gilbert, no curso de ciências sociais desde o primeiro período. Pois era a parte que a gente queria chegar ainda, né? Como é que chega o PT na sua vida, como é que entra de fato a política mais orgânica, né? Mas antes de tu responder para ele aqui sobre o PT, porque eu acho que é um capítulo muito importante. Metade De onde vem, claro, tu é um homem preto, de onde vem e como surgiu o apelido Chocolate? Foi exatamente ao mesmo tempo, do PT e do apelido Chocolate. Não vem de criança, não. Não. Essa história eu conto. Fosse de criança, tinha tido bullying, tinha tido porrada. Já era bullying. Mas é isso. Um grande líder do movimento negro, assim, que eu tenho como referência, Magno Cruz. Magno Cruz foi assim, minha inspiração. Magno, eu tenho dois grandes gurus aí do movimento negro, né? O professor Luizão, de saudosa memória também, o professor Luiz Alves Ferreira, Saco das Almas. Lá de Saco das Almas. Luizão sempre dizia lá em Saco das Almas. Doutor. Ele falava primeiro 4 doutor, aí a gente perguntava, Figueiredo, eu e Dutra, e os outros dois, Dutra e eu. Eles eram figuraça, né? Mas foi Luizão que me despertou essa questão da consciência de procurar entender melhor, estudar, e minha dissertação de mestrado, eu sou mestre em educação, foi a pesquisa exatamente em identidade de professores e professoras negros e negras da UFMA, né? Que massa. E isso começa quando eu tenho um contato lá na Sociedade de Direitos Humanos com o Luizão, ele fundador, primeiro presidente, importante referência do movimento negro, do Centro de Cultura Negra. O Luizão me chama a atenção e me desperta a ponto de, olha, tu é preto, tu tem que estudar coisa de preto, tu tem que ler intelectual. Ele era radical em relação a isso. E aí, por aí enveredei. Mas voltando à questão da UFMA, que também a questão do apelido, do nome social Chocolate, ele é junto com o PT. Então eu entro, vindo de uma escola particular, portanto, assim, de limitadas participações e militância política no movimento secundarista, não militei no movimento secundarista, mas assim que eu entro na UFMA, eu tive uma grande sorte, eu digo que foi uma jogada, um lance de sorte da vida. Por quê? Porque eu era o caçula, eu saí do terceiro ano em novembro e passo no vestibular logo em janeiro, fevereiro, na época a UFMA tinha 2 vestibulares, né? Então eu assim, passo 2 meses só entre o ensino médio e a universidade. Então, eu era o caçula na idade, mais novo na idade, mais novo na militância, mas na minha turma de 35 alunos, praticamente a metade já eram militantes em alguma situação. Ou algum partido, quaisquer situações, ou movimento, ou sindicato, ou partido. Eu posso lembrar, por exemplo, 3 situações muito rapidamente, ou até mais. Hoje, professor, doutor do IFMA, o Augusto era militante de uma corrente do PT chamada CST, Corrente Socialista. O Augusto já tinha uma experiência em movimento secundarista, do próprio movimento universitário, era da minha turma. O Denilton, que também, olha a coincidência, também professor do Instituto Federal, já era militante do PSTU e do Quilombo Urbano na época. Sim, sim. O Domingos Cantanhede, hoje professor doutor da UEMA, foi durante muitos anos assessor político da FETAEMA. Domingos era da minha turma também, então já tinha toda a experiência em movimento sindical. O Jean Magno, também professor do IFMA, foi servidor do Sindicato dos Servidores Federais do Sindicep, também militava na corrente interna do PT. Então essa era a minha turma, esse era meu pessoal, minha galera que eu saía ali nas primeiras caloradas, foram que me introduziram na vida universitária. As primeiras incursões no bambu, os primeiros embates, o que eu tive que frequentar. O bambu é um bom estágio, o bambu é um bom estágio. Aí eu fiz introdução ao bambu, bambu 1, bambu 2, todas as cadeiras do bambu. E com a galera que curtia na casa de Paulo Borroca, ia pra praia aos finais de semana, né? Bater aquela bola, depois. Claudinho lá no Mangue Seco. No Mangue Seco, com o nosso amigo e irmão Cláudio. Então, Claudino, nós estávamos. Eu tive a oportunidade de frequentar o bambu, frequentar o Mangue Seco, frequentar a casa de praia de Paulo Borroca
e todas as outras dimensões que o curso de Ciências Sociais me oferecia naquela época. Então, eu tive essa sorte de ter do meu lado a galera que eu curtia, que eu andava, que já tinha essa experiência. Então eu me vejo no primeiro período já militando, porque foi um período de embate que antecedeu um ano muito importante de enfrentamento às políticas privatistas do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso. Então eu me lembro que as principais bandeiras, nossas bandeiras, eram exatamente essas. Universidade pública, gratuita. Pública, gratuita de qualidade social, né? Fora FHC, fora FMI, fora ALCA. Fora ALCA. Então essas palavras de ordem. Então, retirada das tropas do Golfo, né? Então, exatamente. Então eu estou ali em 1996 com uma ebulição, efervescência política muito forte no país, e meus colegas, meus pares no curso de Ciências Sociais participando ativamente de disputas do Centro Acadêmico, do CA, do DCE, do Congresso da UNE, de todas aquelas organizações estudantis. Então eu inicio minha militância meio que forçado, né? Por osmose. Não fiz nenhum estágio lá no secundário, já entro no movimento universitário. E aí, isso durante todo o ano de 96. Aí eu tenho um outro lance de sorte. Além desses meus pares serem pessoas que tinham experiência política, de militância sindical, né, partidária, e aí eu já me aproximo, obviamente, do PT. Em 1996 tem uma eleição municipal, os dois grupos, as duas frentes, tinha uma corrente lá, a Força Socialista, que era muito engajada, orgânica do PT, outros companheiros, um tanto quanto mais independentes, mas não tanto orgânicos das correntes internas, se dividem em algumas candidaturas do PT para vereador de São Luís. Então vai ter estudante da UFMA de vários cursos, Direito, Serviço Social, Pedagogia, Artes, Comunicação, Social, Ciências Sociais, que vão se dividir entre a candidatura da deputada e ex-vereadora Helena Hilly, outros vão estar com o professor Joan, de saudosa memória, e outros com o Januário, que era bancário. E um companheiro, colega nosso que regressou, servidor público do Ministério Público da União, o João de Deus, fazia filosofia. João de Deus, ali pela proximidade da filosofia com as ciências sociais, me apresenta aos companheiros que estão na campanha do Januário. E muito embora alguns anos depois eu me aproxime e contribua no mandato do Joan, nós fizemos a campanha do Januário. E eu me lembro que teve uma atividade, nós fizemos uma gravação, né, no programa político. O programa político lá que da infância eu anotava, eu escrevia, eu já estava no meio de um programa pedindo voto para o Januário. E aí o Dutra vira vice-prefeito do Jackson Lago. Então toda essa ebulição, todo esse movimento, ele me foge ali na luta petista, né? Então, e logo... O Dutra apoiava o Januário? Não. Nós, grupos de estudantes. Tinha um núcleo com o Joan, capitaneados pelo Adonils, que hoje é diretor, foi secretário estadual do governo Imperatriz, né? Era estudante de História. Um núcleo estava com o Joan, um núcleo com a Helena Hilly e outro núcleo com o Januário. Mais ou menos essas três candidaturas é que, digamos assim, tinha a presença desses estudantes naquele momento ali. E então a gente faz a campanha, tem eleição, em paralelo às eleições municipais, tem eleição do DCE, do Diretório Central dos Estudantes. Concomitante, nós vamos ter a eleição para as representações da UNE, e teve um episódio também muito importante nas ciências sociais, que eu falei, né? O primeiro lance de sorte foi o fato de ter companheiros já de experiência de militância. O outro foi que eu, desde o primeiro período, eu fui um estudante que eu tive um privilégio enorme, que eu participei de vários projetos, vários programas, várias bolsas. Então teve o primeiro censo da reforma agrária em 1996, que foi recrutado estudantes. Eu participei, fui coordenador numa região. Para ir para vários, você lembra bem dessa ação, né? Nós fomos para os rincões, né? As áreas rurais. Qual foi a região que tu foi? De Buriticupu, Pindaré. Eu fui para a pré-Amazônia Maranhense ali, Alto Turi, né? Eu fui para Buriticupu. Amapá, aquela região toda ali, Cruz. E minha coordenadora acabou, nas últimas semanas, teve um acidente. Lá, um acidente na rede, lá tal, se machucou, e eu acabei, eu era apenas um recenseador e acabei assumindo a coordenação daquela equipe que eu fazia parte, né?
E aí se estendeu essa ação, essa atividade foi assim, de muita valia, porque aí me deu uma outra experiência de campo, a experiência de campo, de atividade, realmente, né, lidando com a realidade concreta, real, dos assentados da reforma agrária. Depois disso, eu participei de outras atividades já mais urbanas, né, aplicação daquelas provas de avaliação, Prova Brasil, e tantas outras atividades. E logo depois foi quando eu inicio lá na Sociedade de Direitos Humanos. Então, esse processo para mim foi muito rico, muito forte, porque ele me forjou tanto na questão teórica do curso, quanto na questão da prática, de aplicação, da vivência, da experiência, né? E aí tem uma outra situação. Aí, de onde vem a questão Agora que vamos chegar no chocolate. O chocolate aparece no final do primeiro período, uma bobagem, uma brincadeira assim, de adolescentes. Muito embora, né, minha turma tinha uma galera já bem madura, vindo de outras graduações, mas aí resolvemos, como todo mundo, brincar de fazer uma confraternização, aqueles amigos secretos, amigo secreto, amigo invisível, aquela brincadeira, né? E aí, o que nós tínhamos combinado, os homens, os meninos, dariam CD, né? Sim. Compact discos, CDs que estavam aí na moda ali, para presentear, e as meninas, as mulheres, dariam caixa de chocolate. E na época tinha uma lusitana no Anjo da Guarda. Tu é antigão, né? Na época da lusitana. Pô, nós estamos falando do século passado. E dos colegas, dos 3 ou 4, dos 30 e tantos, aqui tinham carro, né? Já eram profissionais, tinham a sua independência financeira, os demais todo mundo pegava busão mesmo, pegava ônibus. E eu me lembro que Domingos Cantanhede, já servidor lá da Fetaema, grande figura. Domingos, faltou alguém? Se vocês quiserem, a gente vai na Lusitana aqui no Anjo da Guarda, vamos lá e compra esses chocolates que estão faltando. 2 ou 3 meninas faltaram, enfim, algo assim. Faltou o chocolate para se equiparar à quantidade de CD. E foram na Lusitana e não tinha mais chocolate. E na volta, uma amiga minha que inclusive ela trabalhou no Ministério de Desenvolvimento Social, antropóloga também, Léa, lá no meio da conferência, da troca de presentes, como alguém ficou sem ganhar um chocolate, ela se virou e disse, olha, leva Nonato é cor de chocolate, tu não quer, leva chocolate, não dá na caixa de chocolate. Pois bem, passou batido, só essa brincadeira lá de denominar que eu seria o chocolate para a pessoa que fosse a caixa de chocolate. E quem era a pessoa? Era uma mulher ou era um homem? Era mulher. Aí vai chegar lá, isso aí é segredos de Alcova, que não dá para revelar aqui no podcast, que isso aí vai estar no YouTube já, o mundo todo vai. Mas enfim, uma semana depois desse episódio, da história de que o chocolate faltou, e a Léa teria dito, não leva o Nonato, não tem chocolate, leva o Nonato, que é chocolate e tal. A professora Arlete Nogueira, Borges não, viúva de Nauro Machado. Arlete Nogueira Machado estava se aposentando, se despedindo da carreira de professora da UFA, do Departamento de Filosofia. A minha turma, nossa turma, era a última aula dela, coroando seus mais de 40 anos dedicados à universidade. Privilégio de ser aluno de filosofia de Arlete. E Arlete, já se despedindo, muito emocionado, que era a última aula, me lembro, uma semana depois dessa história desse amigo secreto, fazendo lá umas... Só falta tu dizer que foi aluno de Caldeira também, não Caldeira chegou. Não cheguei, é a única, assim, talvez que eu gostaria muito de ter passado em Ciências Sociais, ter sido aluno de Caldeira, não fui. Então tá Mas aí já depois dessa história, depois eu vou voltar, eu tive a oportunidade de homenageá-lo, já no DCE, como coordenador do DCE, e eu fiz uma proposição para que nós homenageássemos uma das praças do CCH, do Centro de Ciências Humanas, como Caldeirão, Praça Professor. Maravilha, cara. Eu tive esse Zé Cadeira Chaves, o Caldeirão. As aulas de Caldeira eram verdadeira... Caldeirão. O Caldeirão em homenagem ao Caldeira, né? E se dizia o primeiro sociólogo genuinamente maranhense. Formado na USP. E quando muitos diziam, mas professor, aqui
o Norte e o Nordeste é desprezado. A USP que tem os grandes intelectuais, não leve isso em consideração. Lá na USP tem muito doido, muito maluco também, que não serve para nada. Eu sei porque eu convivo com eles. Aqui tem gente melhor do que eu de lá também. E Caldeira dizia isso, mas eu não fui aluno, mas eu prestei essa homenagem como dirigente do DCE, fiz essa, batizei, né, sugeri, eu não, sugeri e a gestão encampou e batizamos uma das praças como Caldeirão, em homenagem ao Caldeira. Então, quando eu volto aí à questão do chocolate, a professora Arlete, ela se despede e alguém faz uma... Levantei o braço, fez um questionamento. E ela, de costas, vira e diz, quem está com a dúvida, quem perguntou? E essas mesmas colegas, a Léa e outras, tanto que tinham... Foi o chocolate. Foi o chocolate. Aí ela não entendeu, disse, o quê? Chocolate? Não, vocês querem me dar chocolate? Alguma coisa assim, porque nós tínhamos comprado, inclusive, um buquê de flores para despedir, né? Todo aquele ritual de despedida. Nós demos o buquê de flores, mas não apareceu o chocolate, porque o chocolate era o chocolate que estava perguntando. E a partir daí ficou. Então, aí eu me adoto o nome social, porque logo em seguida teve um racha no curso, por conta de outro projeto também que eu participei, ainda ali nos primeiros períodos, que foi o PROIN. Projeto de Integração, Graduação e Pós-Graduação. O Ferretti, a Maristela e tantos outros, a professora Beta, né? Dentre os grandes nomes que nós temos lá no departamento. O professor que organizou Maristela e Ferretti, vários programas, vários projetos de informática, Word, Excel, de pesquisa. O professor Prandi, né? Que é também um grande referência dos estudos de matriz africana no Brasil. O professor Ferretti trouxe para ministrar um curso de pesquisa. E tinha um debate no curso para saber quem poderia acessar esses cursos, esses projetos. Se eram alunos calouros, se eram alunos do final do curso que já estavam se formando, portanto já iam estagiar e serem profissionais, ou se era aberto a editais e quem se interessasse podia cursar. Então esse debate movimentou muito o curso de Ciências Sociais, que apesar de na época figurava entre os menores cursos do ponto de vista de contingente de alunos e professores, quantitativamente falando, mas qualitativamente elevado, porque tinha um maior número de doutores, era um dos departamentos com maior número de doutores naquela época. E o melhor, de gente comprometida com as ciências sociais. Que produziam para a universidade, escreviam, pesquisavam. Então, isso chamou muita atenção. Então, assim como eu participei do primeiro censo dos beneficiários da reforma agrária, participei de praticamente todos os cursos que o PROIN ofereceu. E no meio desse debate, teve uma disputa para delegado da UNE. E aí, o então desconhecido Calouro Chocolate ganha a eleição, tendo duas companheiras na chapa, era por chapa. Nós ganhamos com assim, uma votação expressiva para o curso, né? Porque foi mais do que o triplo da votação dos adversários, que eram estudantes já militantes do movimento estudantil, né? E aí a gente vai e começa na eleição municipal com o PT, com cursos de Ciências Sociais, vamos disputar o centro acadêmico e disputar o DCE. Eu vou compor a chapa do DCE e naquele ano, ali já mais para frente, né, naquele período, né, já com 3, 4 anos de curso, a gente consegue ganhar ele retomar do PCdoB o Diretório Central dos Estudantes, com estudantes petistas. É uma vitória tanto. E aí, para finalizar essa questão do chocolate, a gente se consolida o nome social, né, como uma liderança do movimento estudantil da época, que além de compor a chapa do DCE, que o PT resgata das mãos do PCdoB, eu fui o conselheiro do CONCEP mais votado daquele período ali, no ano de 99, mais ou menos, 96, 97, e aí ficou e adotamos o nome e vem para a militância do partido. Chocolate, a gente está aqui já conhecendo bem a sua trajetória, a sua vida, que é coisa assim que a gente... É importante para a nossa base petista, a base política de esquerda, conhecer um pouco das pessoas realmente, né, do indivíduo. Entrando mais agora na parte do momento que a gente está vivendo, você que já foi candidato várias vezes, agora está numa pré-candidatura a deputado federal, um candidato genuinamente petista, né, porque a gente entrou agora numa federação e isso, de certa forma,
dificulta um pouco as candidaturas do PT nessa federação aqui no estado. Qual é a tua visão? Como é que você está pensando? Dê uma geral agora nesse cenário nacional e voltando aqui também para nossas pré-candidatura, candidatura do nosso governador Brandão, nosso senador Flávio Dino, e as nossas pré-candidaturas, como é que você está vendo o cenário e esse momento político também do governo federal que busca uma reeleição sem nenhuma proposta diferente, sem nenhuma, a não ser uma política desagregadora, racista, preconceituosa, onde o combustível está lá nas alturas. Hoje mesmo a gente amanheceu o dia com o ex-ministro de Educação preso, né, que era a defesa desse governo federal, que era contra a corrupção, que no governo não teria corrupção. Então, como é que você vê isso tudo? Como é que você vê isso tudo? E a sua pré-candidatura está firme? Como é que está essa situação? Como o tempo está pequeno, eu vou agregar só um elemento a mais na pergunta do Gilbert, que é fundamental essa pergunta que ele faz. E qual a importância de um homem com a sua origem, um homem preto, do interior, do movimento social, do movimento negro, um antropólogo, ocupar um espaço no parlamento também, por favor? Pois não, muita coisa, né? Mas vamos tentar ver se a gente segura. Primeiro, a questão da federação. Do ponto de vista da fundamentação, primeiro que foi uma defesa que o próprio Lula pessoalmente fez, porque está fundamentado no princípio das grandes frentes amplas, né? A federação, ela tem uma experiência exitosa em Portugal, a chamada geringonça, em que juntou partidos de esquerda e de centro-esquerda, em que foi possível os socialistas vencerem a eleição em Portugal. Depois nós tivemos experiências parecidas no Uruguai, com Pepe Mujica, e em vários outros países da América Latina. Vamos ficar com esses duas referências, Portugal e Uruguai. E o Lula percebeu que era importante ampliar o seu arco de aliança. O Lula sempre foi um aliancista, sempre foi amplo na sua conciliador, e viu que era importante ele ter, para vencer essas eleições do Bolsonaro, porque nós temos dois desafios. Um é vencer o Bolsonaro. Para mim não está difícil, não. Nós vamos vencer as eleições e acho até que vamos vencer em primeiro turno, em outubro. Mas o bolsonarismo ainda vai ficar aí fedendo por alguns anos, né? Nós temos que desintoxicar a sociedade brasileira. Vamos ganhar do Bolsonaro, mas precisamos, ao longo de todo um processo, vencer o bolsonarismo. Como você bem falou, agora, no momento que a gente está aqui gravando, o pastor reverendo Ribeiro lá, preso, ex-ministro da Educação. Um ex-ministro da Educação que diz que criança deficiente atrapalha, né, que tem vídeos dele antes de ser ministro, que impunha castigos rigorosos, castigos físicos às crianças, completamente fora de uma concepção de formação humanitária, daquilo que nós aprendemos com Paulo Freire, né? Esse era o ministro da Educação, que teve a arma disparada num guichê, num balcão de aeroporto, né? Então, esse é o retrato, a prisão desse ministro, ex-ministro da Educação, ela resume muito bem o que é o governo necropolítico, na necropolítica do governo Bolsonaro. Então, eu costumo dizer que nós passamos momentos muito difíceis nesses últimos 2 anos, porque a gente enfrentava a pandemia e o pandemônio, né? A pandemia, a saúde pública, a calamidade pública, com esse vírus que está voltando, a gente, inclusive, tem que ficar atento, tem que ficar muito vigilante, porque são vários casos que já começam, né, a retornar, a voltar. O próprio presidente Lula foi cometido há pouco, o Alckmin não foi para o lançamento que estava doente, o Lula mais recentemente, enfim. Isso prova que tem uma onda silenciosa voltando aí. Então a gente enfrentou a pandemia e o pandemônio, que é o governo Bolsonaro. O governo que, por exemplo, você que morou em Manaus, Gilbert, tem todo um trabalho, uma militância, também uma vivência e formação no estado do Amazonas, quando nós perdemos agora o Bruno Pereira e o Dom Phillips. Talvez, se Dom Phillips não fosse um renomado jornalista competente, referenciado por grandes veículos de comunicação do mundo, como The Guardian e tantos outros por onde ele passou, a repercussão não fosse tamanha e, quiçá, nós nunca encontraríamos os corpos, os vestígios. Tem até um parceiro do Bruno, que está há 3 anos, né, sendo investigado a morte dele. E está parado, o inquérito, agora, a investigação está simplesmente engavetada, né?
Então esse é o retrato do governo Bolsonaro, o governo que o Bruno foi assassinado porque estava denunciando a tragédia da invasão, da degradação na Amazônia brasileira, né? Que ali é um complexo, né? Garimpeiros, traficantes, garimpeiros, invasores, madeireiros, tem a pesca ilegal. É um conjunto, né? Um combo do mal, digamos assim, ali naquela. E o Bruno era um dos principais expoentes da resistência dos indigenistas, dos povos isolados, né, de nações indígenas ainda, de aldeias, de povoamentos, de tipo de civilização ainda isolado. Ele era uma referência nisso. E foi assassinado exatamente porque denunciava, né, tudo isso, aquela mega operação que culminou na destruição de 20 balsas ali. Foi no dia seguinte, os garimpeiros foram até o presidente da República reclamar de um servidor que fora depois cumprir sua função. Cumprir sua função, foi afastado, ele foi punido porque estava cumprindo sua função. E foi o Moro que demitiu ele, né? O Moro, que agora está indo aí já para a lata da história, né? Porque mostrou lata do lixo, a lata do lixo da história, né? O lixo o esgoto fétido, o Moro está lá, e para onde o Bolsonaro vai também, eles vão se encontrar brevemente abraçados lá nas profundezas da fé dentina. Então, esse é o governo Bolsonaro. Esse é o governo Bolsonaro. Então, a federação, o Lula, quando fez a defesa, a princípio, o PT era meio que para fazer um gesto para o PCdoB e outros partidos menores de centro-esquerda. A intenção primeira era que o PT tivesse suas candidaturas mantidas aqui e que os outros partidos menores pudessem se abraçar nas federações. Só que depois os partidos disseram, não, nós vamos votar com o Lula, nós queremos é vocês juntos aqui, vamos pegar a carona. E o PT meio que pagou um preço, nós aqui no Maranhão. Em alguns estados a federação foi boa para o PT, mas aqui no Maranhão não foi tão boa. Eu vou dizer por quê. Porque talvez para as candidaturas a deputado federal, proporcional de federal, ela tenha dado um fôlego. Que aí nós aumentamos a chance, a oportunidade, a possibilidade de eleger mais, de dobrar a bancada. Hoje nós só temos deputado Zé Carlos, deputado federal. Já para os deputados estaduais, eu penso como um prejuízo político, em certa medida. Porque nós tínhamos uma chapa competitiva, ainda temos candidatos competitivos. Entretanto, com a chegada de parlamentares, né, na federação e de outros que não são parlamentares, mas dispõem de estrutura financeira, política, estrutura de campanha competitiva. Então, meio que nós estamos pagando um preço, né? Para assegurar a eleição do Lula em primeiro turno, o PT no Maranhão especificamente vai sacrificar, digamos assim, uma parte da sua bancada. Mas, ainda assim, eu acho que os nomes são competitivos. Não tem nenhum, assim, tem candidatos que têm estrutura, mas não é nenhum bicho-papão. Eleição é que nem, né, depois da apuração, depois da... É que nem mineração depois da apuração. Então, nós temos que fazer a campanha, nós temos que manter a linha, cada candidato tem seu nicho. Em alguns lugares, inclusive, o PT teve que abrir mão de certas candidaturas de grande possibilidade eleitoral. Possibilidade para poder governo, para Senado, ampliar esse leque, né? Esse leque de possibilitar a gente matar essa eleição. Pernambuco, por exemplo, é um exemplo. Pernambuco, a Marília Reis continua liderando. Teve que sair do PT. O PT lá sacrificou a Marília, foi para o Solidariedade e ela vai ganhar. O próprio ex-ministro da Saúde também, né? Ele não ia ser também. Ele é candidato a senador? O Humberto. Não, o Humberto está no mandato, está na metade do mandato, né? Ele foi pré-candidato, mas a Marília também manteve o nome. Aí negociaram. Olha, o PSB lá em Pernambuco manteve o Danilo Cabral, que tem 4% no máximo. O PSB manter um estado que eles governam em nome da Aliança Nacional, porque o Alckmin veio para o PSB para ser o vice do Lula. E nesse sentido, já fazendo um link aí, com relação à nossa conjuntura local, eu acho que a despeito aí das dificuldades, inclusive a situação de saúde do companheiro governador Brandão, mas pelo que aparentemente, né, ele está bem de saúde, pelo menos na última entrevista televisiva ele se mostrou firme, está em processo de recuperação. Eu acho que realmente prioridade agora é a saúde, recuperar a saúde. Não adianta ele vir de lá para estar presente entre nós e aí ter alguma complicação, que Deus o livre, ter que voltar novamente. Então eu acho que nós vamos ganhar a eleição. O campo político liderado pelo Flávio Dino, com Brandão governador, com Felipe Camarão, que é o vice que o PT já escolheu. Então já superamos mais uma crise na escolha do vice.
Eu acho que esta frente, esse campo político, é o mesmo campo, é o time do Lula no Maranhão. O Lula, as pesquisas dão 60%, 70% de intenção de votos. O que a gente tem que fazer é colar, né? Lula, a intenção de voto do Lula no Maranhão, o Flávio Dino e o Brandão e os nossos candidatos proporcionais também entrar nessa esteira e a gente tentar vencer as eleições. Eu acho que a conjuntura, eleição como toda eleição, ninguém pode, só tem duas formas de perder a eleição, né? Ou achar que já ganhou ou achar que já perdeu. Se o cara achar que já ganhou e fica com salto alto, acomoda, perde. Se achar que já perdeu também, cruzar os braços, não dá para mim, não vai, eu vou desistir, também perde porque não vai ser competitivo. Então, eu acho que esse campo político é um campo político que tem tudo para ser vitorioso. É Lula presidente, é Flávio Dino senador, Brandão e Camarão e os nossos deputados. E aí nós, respondendo o Ricardo, a gente tem essa compreensão, Ricardo, que é um lugar histórico, um lugar que nós temos que falar para os nossos pares, mas defender esse legado, defender essa história dar voz para aqueles que nunca tiveram voz, né? Representar, seja na Câmara Federal, no Parlamento Estadual, na Assembleia, os que estão aí à margem do processo, os que foram marginalizados historicamente, né? Dos negros, dos quilombolas, que passaram quase 4 séculos sendo escravizados no Brasil, dos extrativistas, das quebradeiras de coco, que a gente sabe toda a perseguição. E levar em frente legados de Magno Cruz, de professor Luizão, de Domingos Dutra, de tantas outras líderes e lideranças que nós tivemos ao longo da história, que foram referências, né? Que eram prova que o importante é resistir e lutar, né? Porque a gente não pode jogar a toalha e entregar. Se nós compreendermos, como eu falei, de duas formas de perder a eleição, achar que já ganhou, achar que já perdeu, se a gente for achar que o adversário é maior do que a gente, nós não vamos para a luta. Você já parte com uma derrota certa, então você tem que compreender que o não já está dado. O desafio é construir sim. Construir sim, e nesse sentido também louvar aqui a iniciativa, parabenizar o Jobert pelo Já Pode Falar, meu colega e grande amigo Ricardo, pela condução aqui, juntamente com o Jonathan, né? Está ali o produtor, Jonas, o produtor aqui do Já Pode Falar, e nesta mesma direção, nessa mesma linha, desejar êxito ao companheiro Jobert, né? Que tem todo um trabalho, como eu falei no início, trabalho grandioso que fez à frente da Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, e os outros trabalhos anteriores referencia no sentido de que ele está assim, credenciado para ser um deputado, representar esse povo maranhense aí, não só do Baixo Parnaíba, como de todo o Maranhão aí na Assembleia. Pois são trajetórias parecidas, né? Trajetórias que vêm de gente do interior, de família humilde, que de fato ocupou espaço de gestão pública, e dessa experiência na gestão pública, dessa vivência, acabou construindo, pela luta juvenil, pela luta estudantil e pelas experiências na gestão pública, toda uma plataforma de propostas, né, que se pode experienciar no parlamento, tanto federal no seu caso, quanto no estadual, como é o caso de Jobert. A gente queria agradecer carinhosamente, sabe, a sua presença. Foi assim um aprendizado, cada conversa que a gente tem é um aprendizado, é uma troca de saberes, e foi muito proveitosa a sua participação aqui. Eu tenho certeza que o público, que o eleitorado vai ficar com mais clareza de quem é Chocolate, Nonato Chocolate, nessa expressão jovem ainda, e propositiva, inquieta, irreverente, que tem sido a sua atuação no meio político. Parabéns por essa jornada, por essa caminhada. E sempre como o Chocolate fala, né, a política tem sabor, né? Nosso slogan. Quando a luta é verdadeira, a vitória tem sabor. Então, assim, é um momento assim, muito importante aqui, porque esse espaço aqui é democrático, né? A gente até deixa aberto para outros companheiros do partido e até mesmo de outros partidos. Aqui não é só o PT, aqui tem desse grupo de aliança que nós temos, está à disposição. E tem sido bastante importante porque as pessoas do nosso Maranhão, lá do interior, conhecem mais ainda as pessoas. O Francimar esteve aqui, nós tivemos um feedback muito grande de pessoas de vários municípios dizendo que não conhecia a história dele, né? Ele é o nosso presidente do partido hoje, mas não pouco conhecia. Então o Chocolate agora, o Nonato Chocolate, nosso professor da UFMA, muita gente, o Chocolate é muito conhecido aqui na ilha, mas de ver pessoas lá no interior agora vão ter a oportunidade de conhecer mais um pouquinho
do nosso Chocolate, né, que está aí na pré-candidatura a deputado federal, e vamos trabalhar juntos aí, em nome da democracia, em nome da boa política, levando a melhor política para o nosso povo, tá bom? Bom, eu quero agradecer a deferência, o carinho, como eu falei no início, da receptividade. Estou entre colegas, né, de sociólogo, e dizer que agradecer a todos que estão acompanhando aí o programa, que é um canal importante da resistência, da luta, não só para anunciar, né, e não só apresentar trajetórias, mas assim como já pode falar, já pode lutar e já pode conquistar várias questões aí, né? É isso aí. Valeu, companheiros. É isso aí. A luta. Um abraço. Valeu.